Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. Dito isso, hoje eu tenho um assunto muito interessante para a gente conversar aqui um pouquinho. E começa pela seguinte premissa, uma pergunta. Jesus clamou ser Deus? E essa é uma pergunta que você provavelmente já ouviu em algum lugar, ou você mesmo já se fez. Será que Jesus em algum momento clamou ser Deus? Será que ele disse, eu sou Deus de fato? Ou as pessoas simplesmente se enganaram e confundiram o fato de Jesus ensinar com muita autoridade como se ele tivesse tomando a forma de uma divindade, só porque ele ensinava com muita autoridade? E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Primeiramente, eu gostaria de destacar que essa pergunta é muito importante. Na verdade, ela poderia ser colocada aqui no epicentro de toda a crença cristã. Ela define a base de tudo aquilo que os cristãos acreditam. Afinal, se Jesus não é Deus, então não teria motivo para existir o cristianismo. E já declaro aqui logo de cara, não me surpreende perceber que quase todas as religiões do mundo não têm dificuldade de aceitar ou até mesmo acreditar na maioria dos ensinamentos de Jesus, exceto a sua natureza divina. Alguns poderiam até concordar com alguma inspiração divina, como se ele tivesse falado algo que é verdadeiro, no senso de que, o que eu acredito, Jesus estava mais ou menos em alinhamento, assim, ele estava alinhado com aquilo que eu acredito. Mas dizer que Jesus era de fato Deus, aí já não dá. Aí é exatamente o que separa os cristãos de todas as outras cosmovisões no mundo. Os cristãos são aqueles que acreditam que de fato Jesus clamou ser Deus. Já as outras religiões desprezam essa declaração. Logo, essa é uma pergunta muito importante. Será que Jesus era Deus? Será que ele clamou ser Deus ele mesmo? E entre os termos mais utilizados, até hoje em dia, quanto antigamente, para se referir à própria pessoa de Jesus, eu posso citar aqui mestre, que seria ali um ensinador, um líder, um profeta, uma luz, e tantos outros termos que podem se referir a esse homem, mas o problema não está aqui. As pessoas, na verdade, a maioria das pessoas e das religiões não teriam problema nenhum em aceitar nenhum desses termos. A maioria das religiões aceitariam que Jesus foi um mestre, que ele foi um líder, que ele foi um profeta até, ou que ele foi a luz para o mundo, uma das luzes do mundo. Agora, o problema começa na questão fundamental. Seria ele o Messias? E o que eu quero dizer com o Messias seria ele o Cristo? Seria ele o enviado de Deus, o ungido, filho do Deus vivo? Seria ele Deus encarnado na Terra? Estaria ele reivindicando ser Deus? E mais uma vez eu repito, permita-me dizer, essa é a questão fundamental que separa todos os cristãos de todas as outras cosmovisões do mundo. Isso é o que torna o cristianismo uma das religiões mais exclusivistas da face da Terra. Não tem como ser cristão e acreditar em qualquer outro caminho a Deus. Não tem como ser cristão e acreditar que qualquer outra pessoa também poderia nos ter levado ao mesmo lugar que Jesus nos levou. Pelo contrário, Jesus é a própria encarnação de Deus na Terra. Ele é o Filho do Deus vivo. Acreditar completamente nos ensinamentos de Jesus Cristo tornaria impossível acreditar inteiramente em qualquer outra religião. Por isso, um cristão budista, por exemplo, ou um cristão muçulmano não é uma possibilidade racional. Alguns poderão dizer que as suas crenças são uma mistura de várias religiões, e isso você provavelmente já encontrou por aí. Alguém dizendo, não, eu acredito em Deus, eu acho que são vários os caminhos, eu acredito numa mistura das religiões, mas isso, em última análise, implicaria em uma religião personalizada e individual, onde as visões originais já não existem mais, pois quando misturadas deram origem a uma completamente nova. Logo, essa pessoa não é mais cristã, ela tem uma nova religião, ela criou a sua própria religião em várias outras, ela se baseou em várias religiões para criar a sua própria, mas ela não pode dizer que ela é cristã. Bom, e dito isso, agora que já foi destacado a importância dessa pergunta, vejamos as próprias declarações de Jesus de Nazaré ao seu respeito, porque se nós ficarmos apenas aqui especulando sobre o que ele disse, o que ele deixou de dizer, é uma coisa. Agora vejamos o que está de fato escrito, o que está lá que ele disse. O que foi que ele disse? E aqui está João 3, versículo 13, diz assim, o próprio Jesus falando, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. São declarações muito fortes.
Marcos, capítulo 2, versos do 5 ao 12. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Evangelho de Lucas, versos do 9 ao 10. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mateus capítulo 8, versos 19 e 20. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Marcos, capítulo 10, verso 45 diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Mateus, capítulo 17, versos 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia o ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Sabe, e essas são apenas algumas das diversas declarações que Jesus fez a respeito dele mesmo, se auto-intitulando como o Filho do Homem, por exemplo. Este termo em específico, o Filho do Homem, aparece cerca de 100 vezes só no Antigo Testamento, outras 80 vezes só nos Evangelhos e mais algumas vezes no restante das Escrituras. E essa terminologia é uma profecia específica do livro de Daniel. Diz assim o texto bíblico, Daniel capítulo 7, versos 13 a 14. Essa é a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora, como sabemos que o Filho do Homem era um ser divino? Porque muitos acreditam que quando Jesus se referia a si mesmo, dizendo o Filho de Deus, era uma coisa, uau, aqui ele estava clamando ser Deus. Mas na verdade, Filho de Deus era um termo até que comum, relativamente dizendo, para os judeus daquela época. Agora, esse termo em específico, o Filho do Homem, no singular, era uma referência direta a Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, aonde Daniel enxerga um como Filho do Homem vindo sobre os céus, então tomando para si glória, reino, e os povos e nações, homens de todas as línguas, iriam o servir, e o seu domínio se estenderia eternamente, não passaria, jamais seria destruído. Essas são declarações muito poderosas feitas a respeito de um que é como o Filho do Homem. E é muito interessante porque esse termo, de fato, se refere a um filho humano, a uma pessoa humana, se refere a algo humano. Só que Daniel coloca essa pessoa, o Filho do Homem, em um patamar que nenhum homem jamais poderia ocupar. E esse é o mistério da encarnação de Deus, porque Deus deixou bem claro no Antigo Testamento, se você olhar comigo em Êxodo, no capítulo 20, a gente vê Deus falando, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Deus não queria de jeito nenhum que fossem feitas imagens, ídolos, que ninguém criasse nenhum tipo de imagem para que fosse adorado no lugar de Deus. A Bíblia diz, na verdade, que Deus, o nosso Deus, é um Deus zeloso, né? Que não aceita dividir a glória dele com ninguém. Mas nós vemos Daniel dizendo que um como Filho do Homem estaria vindo, essa figura humana viria dos céus e então ela receberia glória, honra, poder e o reino dele jamais teria fim.
Isso são coisas que somente deveriam ser dadas a Deus. Na verdade, ainda o termo do versículo ali 13 e 14 de Daniel, onde ele disse para que todos os homens, todas as tribos, todas as línguas o servissem, é um termo que se refere diretamente à adoração. Logo, o mesmo Deus que disse que a adoração ele não dividiria com ninguém, de repente, Daniel está vendo como homem recebendo adoração. Mas como nós entendemos que as escrituras não se contradizem, pelo contrário, se completam, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Existe alguém, uma figura humana, que receberá toda a glória que é devida a Deus, somente a Deus. Logo, essa pessoa só pode ser Deus. Esse filho do homem não seria somente um ser humano, mas seria um ser divino, seria o próprio Deus em essência. Constitui-se aqui o paradoxo mais famoso, mais incrível, mais extraordinário de toda a história da humanidade, o Deus homem. Deus se fez homem, esse é o mistério, o milagre da encarnação. Tudo isso traz à tona o ponto principal. Esse filho do homem só poderia ser Deus. Esse é o fundamento da incrível profecia do Messias, a profecia messiânica. No entanto, há um fato interessante ainda na passagem de Isaías 42. Naquele momento, aqui nesse contexto de Isaías 42, Isaías também estava falando sobre o escolhido, sobre o Cristo, sobre o Messias, esse governante, o Filho do Homem. E é nesse contexto que parece que Deus estava garantindo que todo mundo entendesse a natureza divina desse ser que também seria humano. Mas se ainda resta alguma dúvida, eu quero deixar com vocês as declarações do próprio Jesus de Nazaré, diante do Sinédrio, que conhecia as Escrituras. Veja bem, diz assim o texto bíblico, em Marcos, capítulo 14, versos 60 a 64. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada respondes aos que estes depõem contra ti? Aqui Jesus estava sendo julgado, ali acusado de várias coisas diante do Sinédrio. E então Jesus guardou-se em silêncio, e continua aqui o texto bíblico, e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo então o sumo sacerdote, ele disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aqui ele fez a pergunta clara e objetiva, é você o Cristo? É você o Filho do Deus bendito? E a isso Jesus responde, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Agora, o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, os escribas, os discípulos de Jesus, todo mundo que estava no Sinédrio naquele momento, todos eles, sabe o que todos eles tinham em comum? Todos eles reconheceram e chegaram à mesma conclusão. Jesus clamou ser Deus. Ele reivindicou ser o Messias, o Filho do Homem, o bendito, Cristo, Filho de Deus, que receberia para si mesmo glória e honra e poder que só deveria ser dado a Deus. As pessoas que estavam na mesma época, que viveram ao redor de Jesus, chegaram à mesma conclusão. Todas elas que viram com os próprios olhos, ouviram com os próprios ouvidos, são as mesmas que dizem, ele afirmou ser Deus. Tentar inferir hoje que Jesus nunca clamou ser Deus, que ele nunca clamou ser mais do que meramente homem, é o mesmo que dizer que todas as pessoas fisicamente ao redor dele naquela época estavam completamente erradas e que somente agora, depois de anos e anos e anos e milhares de anos depois, eu e você compreendemos corretamente o que Jesus estava querendo dizer. Percebe o quão ilógico isso é? Tentar afirmar que as próprias pessoas ao redor de Jesus estavam erradas e agora lendo o que aconteceu naquela época, agora eu entendi, Jesus nunca clamou ser Deus, eles entenderam ele errado. Todo mundo entendeu ele errado. As pessoas que acreditaram nele, as que não acreditaram nele, todos entenderam que ele clamou ser Deus. Logo, de fato, ele clamou ser Deus. E diante disso, nós só temos 3 possíveis perspectivas. Ou ele falou a verdade, e é de fato Deus encarnado, e nós deveríamos dar ouvidos a tudo aquilo que ele falou. Ou ele é um louco, e nós não acreditamos em nada do que ele disse. Logo, nada do que ele disse deveria ter sentido para nós ou significar alguma coisa. Afinal, ele é louco. Ou ele é um mentiroso. Mas o que você não pode é ficar em cima do muro, como se nada tivesse acontecido. Como se você fosse isento da responsabilidade de escolher acreditar ou não. Que Deus abençoe você. Espero que essa reflexão tenha te ajudado. E tenha um ótimo dia. É isso. Fui!